Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com a doutora Eduarda Chaves, que é especialista em direito previdenciário, e nós vamos conversar um pouco sobre o direito da companheira ou do companheiro que vive em união estável requerer uma pensão previdenciária em caso de falecimento do companheiro ou da companheira, daquele que vier a óbito. Boa tarde, então, pessoal. Boa tarde, doutora Joana. Estamos muito agradecidas, né, pelo convite e vamos tentar esclarecer aqui alguns pontos, né, que tem bastante bastante demanda aqui na nossa cidade, principalmente região, né, por essa falta de formalização, né, de casamento, enfim. Nós vamos ajudar ali a nós resolver algumas questões, né? É importante nós levar a informação para as pessoas que convivem nesta situação. Nós sabemos que o brasileiro, ele costuma viver na informalidade, não se preocupa muito com a questão da formalização dos papéis, começam a viver uma relação afetiva e um vai já convivendo com o outro, vai morar na casa do outro, leva as escovas de dente, juntam-se de forma amigável e vão vivendo, tendo filhos, adquirindo patrimônio e de repente, no meio do caminho, acontece de um vir a óbito, a falecer. E aí a preocupação daquele que sobrevive, como requerer uma pensão. São muitos casos que chegam até o seu escritório para requerer uma pensão nessa situação de convivência, sem qualquer documento, sem qualquer formalização. Sim, por incrível que pareça, ainda né, é bem comum essa situação. Como a doutora disse, é cômodo, né, para eles não legalizar o casamento. Acaba sendo uma comodidade e vai ficando, e os anos vão passando, e a situação do óbito ocorre, que é uma certeza, né, de todo mundo. Então, é bem comum essa situação, é bem frequente o reconhecimento de união estável, né, para fins de pensão por morte. Qual é o caminho que a pessoa não ocorreu ainda o óbito, o falecimento de nenhum dos dois? Qual o caminho que deveria ser escolhido, trilhado por esses casais, por esses companheiros, para que quando ocorrer o evento falecimento, o evento morte, possam ter algum direito, requerer de forma mais fácil esse benefício? Então, o que geralmente a gente orienta e indica, né, aos nossos clientes, primeiramente a formalização do casamento em si, né? O casamento em si, ele fecha as lacunas ali de uma comprovação, né? E se caso, tem muitas pessoas que não querem realizar o casamento, que não querem casar, enfim, dá sim para ser feita uma escritura pública de declaração de união estável. Né? Ali será informado que as partes convivem em união estável por aproximadamente tantos anos, né? Fica tudo ali como se casados fossem publicamente, toda essa questão, né? Então, aquele documento também vai ter um grande valor probatório, né? Seria uma possibilidade do casamento civil, onde a certidão por si comprova o vínculo, e o outro caminho seria a formalização no tabelionato de notas, através da escritura pública declaratória de união estável, depois levando a registro e já fazendo um caminho de provas futuras na eventualidade de ocorrer, né? Isso, de ocorrer o efeito morte, né, de algum dos cônjuges. Aí já iniciamos o meio probatório bem robusto, bem forte no caso. Mas vamos supor que o casal não se preocupou pela formalização enquanto os dois estavam vivos, convivendo, tudo numa boa, com tranquilidade, e um deles falece. Qual o caminho, uma vez que não houve a formalização em vida, qual o caminho, quais os recursos para esse companheiro ou companheira que sobreviveu, para fins de
requerer esse benefício, essa pensão? Sim. Então, a gente sempre orienta os nossos clientes, enfim, a reunir provas. Então, a gente vai fazer um processo administrativo, né? Nesse processo administrativo, a gente vai solicitar a pensão por morte àquela pessoa dependente, né, do falecido. E nesse processo administrativo, a gente vai juntar todas as provas para comprovação dessa união estável. Quais provas? Então, a gente começa, se tem filhos em comum, certidão de nascimento dos filhos, comprovante de endereço que residiam no mesmo endereço, dependente no plano de saúde, e assim a gente vai buscando, né, N caminhos para comprovar a união estável daquelas pessoas há mais de 2 anos, né? Então, a gente trilha um caminho bem grande, assim, para fazer aquela comprovação bem completa da união estável e ser possível o reconhecimento, né, a concessão dessa pensão por morte à companheira ou ao companheiro, né? Nesses documentos que a senhora falou, há necessidade também de prova testemunhal? Sim, eu particularmente sempre solicito a justificação administrativa, né? Faço requerimento solicitando a oitiva de 3 testemunhas, né? Para comprovar o que a gente está apresentando nos documentos, né? Então, a gente sempre solicita essas testemunhas. Pode ser que o INSS queira ouvir ali, né? Queira ouvir no processo administrativo, como pode, se ocorrer um indeferimento, né, a gente vai levar esse processo via judicial e a gente também tem essa oportunidade de ouvir essas testemunhas para corroborar com a prova documental, né? Então, o primeiro caminho seria o mais prático, o mais simples, via administrativo. Isso. Na verdade, a gente sempre tem que dar entrada via administrativa no pedido de pensão. Somente em caso de indeferimento administrativamente que partiria para o procedimento judicial. Isso aí. Uhum. Então, tendo um indeferimento do pedido de pensão por morte, a gente analisa. Ainda tem a possibilidade de nós fazermos recurso no próprio âmbito administrativo, como também pode a gente já ir para um âmbito judicial, né? Apresentar novamente todas as provas, enfim, para o juiz daí, né? E esse procedimento administrativo, ele é demorado? Geralmente ele é demorado, assim, em torno de uns 3 a 4 meses, né? Ou mais, dependendo da demanda. Por quê? Porque os processos agora caem numa fila nacional, né? Então, você faz o protocolo dele e pode ser analisado por qualquer agência, né, de todo o nosso Brasil. Então, acaba sendo... Tem agências mais rápidas, tem agências que estão com mais demandas, então isso acaba demorando. E vamos supor que houve o indeferimento na via administrativa e analisou-se os procedimentos e entendeu-se que não valeria a pena recorrer administrativamente, buscando então o caminho judicial. Quanto tempo, mais ou menos, levaria uma demanda judicial para essa finalidade? Sim, olha, pela nossa experiência, um processo judicial em torno de 2 anos é raro, às vezes, se resolver. Então, né, de juntar, de fazer a petição inicial, aí tem todo o prazo para contestação, para o INSS se manifestar. Nós vamos certamente pedir oitiva de testemunhas, né? Então, se vai aí um lapso de tempo, né, bem grande, né? Juntando todas as provas, né, tudo que a gente pode produzir ali vai ser o nosso momento também, né? E no caso, assim, já vimos que é um procedimento bastante demorado. Sim. E no caso dos conviventes, um deles não ser divorciado legalmente e já ter uma relação com outra pessoa, viver em união estável, mas ele era separado de fato da mulher e no meio tempo ele vem a óbito. Mas eles já conviviam há bastante tempo, só que ele foi deixando, as pessoas acabam deixando de fazer as suas formalizações ou as dissoluções oficiais e já passam a constituir um outro relacionamento. E nesse caso, onde
A companheira era solteira, mas o companheiro, ele era separado de fato, não tinha ainda encaminhado o divórcio, portanto, e veio a falecer. Como é que fica a situação desta companheira no caso de requerer uma pensão? Ela tem direito, não vai ter direito? Sim, então a união estável dela, a gente tem sim possibilidade de reconhecer. Né? Então a gente vai buscar todos os meios probatórios que a gente conseguir. Dependente, porque às vezes se é bastante tempo a união, então ali já tá no mesmo plano de saúde, já tem, talvez até nessa nova relação tenham filhos em comuns, né? Então a gente vai aí produzindo o caminho das provas, né? Vamos buscar todas as provas possíveis para essa concessão, sim. E é assim, ela vai ter direito, né? Comprovando uma união estável há mais de 2 anos, né, ela vai ter direito. Mas vai ficar sempre aguardando uma decisão judicial, vai ficar na dependência dessa decisão judicial. Na verdade, a gente vai dar entrada no processo administrativo. Muitas vezes pode ser que saia a concessão no processo administrativo, como também a gente acarreta riscos, enfim, de ser um indeferimento. Aí a gente vai ter que ir para uma via judicial para que o juiz nos diga se vai ser concedida a pensão por morte em razão da comprovação da união estável ou não, né? Então, mas pode ocorrer a concessão no administrativo também. Seria melhor. Isso. Doutora Eduarda, a senhora tem um caso para nos contar assim de indeferimento via administrativa que houve recentemente? Sim, então até estamos trabalhando em cima desse caso. O óbito ocorreu esse ano, né? Então, uma união estável bem nova, né? Um casal novo, mas eles viviam já há 10 anos em união estável. Tinha qualquer formalização? Não, assim, formalizada não, mas a gente tem fotos desde o início da relação. Tinham filhos? Tinham filhos em comum, né? Tinham bens ali adquiridos em comum no decorrer dessa união estável. E também na certidão de óbito constou ali a observação que convivia em união estável com fulana de tal aproximadamente 10 anos, né? Então são N informações que para nós, no mundo jurídico, é bem importante, né? Constar essas observações na certidão de óbito, que venha nos ajudar, né, a fortalecer todo o âmbito probatório. Então aí a gente vai levar esse caso agora via judicial para nós pleitearmos a concessão da pensão por morte, né? E se a pessoa fosse casada, neste caso que a doutora trouxe, eles viviam em união estável, não tinha formalização, embora convivesse há 10, 11 anos, tinham filhos, mas houve o indeferimento na via administrativa. E se eles fossem casados, apresentando a certidão de casamento, ela também teria essa dificuldade, esse indeferimento? Eu acredito que não, que seria bem mais, assim, tranquilo, né? A concessão da pensão por morte, se houvesse, desde há mais de 2 anos, a formalização do casamento, né, em si. Então, acredito que o caminho seria bem reduzido. Qual o conselho que deixaria para as pessoas que são conviventes para que, quando ocorrer esse evento, morte de um dos companheiros, tenha mais facilidade de recebimento desse benefício, dessa pensão, para que não haja esse caminho demorado, tão assim, de provas, testemunhas e papéis, para lá na frente ter o benefício deferido. Sim. Então, a nossa sugestão, né, a nossa orientação nesse caso é sempre no sentido, eu sei que as pessoas pensam, eu não vou organizar as coisas porque parece que eu estou, né, pensando no óbito do companheiro ou da companheira, mas não. Então, primeiramente, se há interesse das partes, há um comum acordo, oficializar o casamento, né, fazer o casamento ali civil, regularizar toda essa situação. Se, porventura, não há esse interesse, então, que vão produzindo provas no decorrer da sua vida, por exemplo, uma conta em conjunto,
ali a carteirinha de dependente num plano de saúde, né? Endereço junto ali, por exemplo, um ter a conta de água, outro ter a conta de luz, né? Então são N possibilidades que a gente vai daí caminhar por um curso de provas, né? Que a gente tem que comprovar. E também, se há o tempo, né? De fazer a escritura de união estável, né? A declaratória de união estável junto ao tabelionato, né? Para comprovar ali quantos anos a pessoa está convivendo em união estável, né? Já seria mais um documento a servir de prova junto com os demais. Isso, porque mesmo tendo esse documento ali da escritura pública, vai ter que ser corroborado com outros meios de prova, né? Exato. Então, doutora Eduarda, eu fico muito grata pela sua participação. Acredito que conseguimos levar bastante informações e continuamos à disposição. Nos acompanhe pelas mídias do Cartório Joana Malheiros para fins de buscar maiores esclarecimentos por esse tema que é de tamanha relevância. Eu que agradeço, né, primeiramente o convite da doutora Joana, e estamos à disposição aqui para o que precisarem de tirar dúvidas e informações para que a gente consiga, né, que esse tema seja maior, assim, de maior relevância.